Eu sei que muitos países não têm recursos naturais nenhum, mas são ricos, né? Outros têm bons recursos naturais, são pobres, e vice-versa. Também tem muitos países que têm recursos naturais e são ricos. Tem vários exemplos aí, né? Mas o que eu quero falar é o seguinte: o sucesso, né, o progresso de determinada região, determinado país, determinada localidade tem muito a ver com as pequenas escolhas da população local, das pessoas no geral, né? As pequenas, veja bem, as pequenas escolhas, ou seja, as escolhas diárias ali, né, da vida cotidiana individual, aquelas pequenas escolhas. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sou nenhum santo, eu tenho minhas imperfeições. Todo ser humano tem imperfeições, né? Mas eu tenho uma coisa comigo. Eu jamais vou jogar na lata do lixo, né, um recurso que seria para resolver algo de importância na minha vida, um pagamento de conta, enfim, vocês sabem, né, uma alimentação, né, as coisas primordiais, as coisas importantes da sua vida, né? Eu jamais faria isso em troca de prazeres momentâneos. Isso está dentro de mim, né, desde muito novo. Até porque eu casei também muito novo, né? Então tive que tomar as responsabilidades, né? Também tive que assumir o papel de homem da casa, né? Muito novo também, então isso já vem como uma espécie de comportamento padrão em mim, né? Em garantir, né, as coisas mais importantes primeiro e depois ver, né? Eu ainda tenho esse erro, por isso que eu falei que eu não sou perfeito, não tenho perfeição, porque eu ainda tenho esse erro, né? Que o que sobra aí eu vou curtir, né? Porque o cara de QI 150, né? Que eu não tenho, o que sobra ele investiria, né? Mas eu ainda sou teimoso, apesar que eu tenho essa virtude aí de resolver as questões primeiro e tem um detalhe, né? Com um detalhe, né? Por exemplo, a gente está no final de mês, é dia 25, eu acho, hoje. Mas eu já paguei as contas do próximo mês. Eu não paguei apenas, não resolvi as contas desse mês. Eu já resolvi as contas do mês que vem. Vocês entenderam, né? Eu tenho esse detalhe, né? Mas o que sobra, né? Às vezes sobra alguma coisa. Ao invés de eu investir, que eu deveria investir, eu vou curtir, né? Fazer uma curtiçãozinha aqui e tal, e etc. Esse final de semana mesmo, eu rejeitei no domingo, né? Sair para um evento festivo aqui próximo, exatamente para resolver a conta do próximo mês, lá do dia 20 do próximo mês. Né? Não, eu vou fazer o seguinte: eu vou perder esse dinheiro naquele local lá, ao invés de eu perder esse dinheiro, que não vai ter retorno, né, eu vou colocar ele para pagar a conta do próximo mês. Pronto, finalizei. E fiquei em casa de boa. Né? Preferi ficar em casa. Na minha casa tem tudo, né? Tem internet, tem energia, tem água. Tem um canto só para mim, né? Que é a casa inteira. Então, é excelente. Né? Não vai me fazer falta a curtição do domingo. Dito e feito. Então, essas pequenas escolhas, essas pequenas decisões, né, que são importantes para a vida individual de cada um, elas revelam, né, a realidade das comunidades. Se a maioria das pessoas elas agem assim, elas colocam o que é mais importante à frente do que não é importante, você pode ter certeza que a sociedade naquele meio ali, naquela sociedade, ela evolui, ela se desenvolve, né? Mesmo não tendo recursos. O Japão é um exemplo dele. O que o Japão tem? Né? Muito terremoto, né? Natureza fraca, mas os caras são desenvolvidos, né? E aí o que acontece? Aqui no nosso querido país, temos uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu fico observando o comportamento, né, do brasileiro comum. E eu vou contar um exemplo aqui para vocês que foi porque foi esse o motivo pelo qual eu decidi fazer esse vídeo aqui. Né? Eu fico observando nos grupos. Eu não sou de participar de grupos efetivamente, né, em grupos grandes.
Eu fico lá observando porque são pessoas que eu conheço, né? Então tem que ter essa noção de que o que está acontecendo para não acabar entrando em frias, né? Ver o que está acontecendo ao meu redor. Então eu entro nesses grupos aí grandes para ficar observando, né? Não mando nem bom dia eu mando, mas observo o que acontece. E aconteceu recentemente uma coisa, né? Um fato que ficou marcado na minha cabeça. Tem um sujeito lá que ele sempre tenta passar a perna em alguém. Sempre tenta passar a perna em alguém. Ele fez uma rifa nesse grupo, ele colocou lá o nome, né? Rifa-se tal coisa. E aí, por quê? E colocou o motivo para pagar um exame que ele ia fazer, né? Para pagar o meu exame que custa R$ 500 e tal e etc. O exame que ele teria que pagar, né? E tudo bem, né? Pessoal solícito, né? Começou a ajudar, né? Mandava no Pix R$ 10, o outro mandava R$ 20, comprava, né? O valor da rifa, o mínimo era R$ 5, né? Para comprar o número lá da rifa. Eu não comprei. Eu tenho dinheiro sobrando, mas eu não comprei. Eu já fiquei desconfiado, porque eu já conhecia a peça. Eu já conhecia a peça, né? Já sabia o modus operandi, o comportamento como era. E eu já senti o cheiro de golpe de longe. Eu já senti aquele cheiro de golpe. E beleza, né? O tempo se passou, as pessoas compraram, né? Não compraram 100% lá da rifa, era 50%, né? Tinham 50 opções lá, mas não compraram todo, mas compraram quase que todo. E tudo bem, passou-se o tempo, né? E ninguém via quem foi que ganhou a rifa, né? Eu até fiquei em dúvida, porra, não deu nem para saber quem foi que ganhou a rifa. Foi então que soltaram no grupo uma imagem, uma foto, exatamente no dia que seria para revelar, né, o resultado da rifa. E adivinhem, soltaram uma foto, né, um vídeo do cara lá bebendo cerveja, né, comendo Mac no shopping, né? E aí saía do shopping, ia para um barzinho, bebia, curtia, dava o rolê, ou seja, com o dinheiro da rifa. E aí perguntaram lá no grupo, né? E aí, cara, quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Cadê o resultado da rifa? Né? Ele, não, quem ganhou a rifa foi fulano de tal. Ou seja, fulano de tal era a prima dele, ou seja, parente dele, né? E fulano de tal não confirmou que realmente ela ganhou a rifa. Ou seja, no final das contas, ele foi quem pegou o dinheiro de todo mundo, na verdade enganou, né? Agiu de má fé, enganou todo mundo, né? Falando que estava doente, estava passando por necessidade, questão de saúde e não podia pagar o exame, né? E aí, ou seja, deu a rasteira, né? Deu a rasteirada. E você vê a vida do cara, né? Aí beleza, né? Eu já sabia, eu já senti o cheiro de golpe de longe, né? Por isso que eu não participei disso. E você observa a vida do cara, né? O cara sempre teve essas escolhas, essas pequenas escolhas de passar a perna em alguém e de negar, né? De negar um futuro, né? E de negar resolver questões importantes para favorecer o próprio instinto, né, de querer curtir, de querer farra, de querer isso e aquilo. Porque esse sujeito, ele vivia na casa dos pais, tinha uma vida, entre aspas, legal, né? Vivia de balada em balada, final de semana, festinha em festinha, mas achou de casar, né? Ele casou, teve 2 filhos, depois separou em pouco tempo, separou, e a pensão, né, tinha que ser paga, né? A pensão tem que ser paga. E você nota o modus operandi dele, né? Essa não foi a primeira vez que ele aplicou o golpe, né, nas pessoas. Já tem outros episódios aí, né, que ele sempre está aplicando golpes. Mas por quê? Para resolver a questão das pensões dele, para resolver as questões das dívidas que ele contraiu, né? Porque deu atenção a prazeres momentâneos.
Então, ele não consegue resolver tudo com o dinheiro do trabalho, porque ele não trabalhava, vivia na casa dos pais, e os pais pagavam, bancavam ele, né? E ele vivia de boa. Mas depois que ele teve, né, que se casar, teve que, né, a questão de manter uma família, depois separou, agora tem que fazer a questão dos mantimentos, né, mandar a pensão e etc. Do que aconteceu, o trabalho, apenas o trabalho não está dando conta para ele ter essa vida dupla, viver curtindo e pagar a pensão. Não consegue, né, porque ele trabalhando pesado, né, o subemprego, né? E trabalha naquelas empresas de água, né, fazendo aquelas cavando, né, cavando para fazer a ligação de água das casas, né, para resolver problema de tubos, né, de encanação, né, ou seja, pesado no sol, né, aquelas roupas calorentas, né, calorosas, né, é pesado, meu irmão, pesado. É você passar o dia inteiro assim, marretando e cavando e resolvendo questões de cano furado, né, procurando. É um chamado aqui, outro chamado ali, tem que ir para outra região, tem que ir para aquilo e tal. É o tal do 6 por 1 também, né? Só tem um dia de folga. E no final da conta, no final do mês, ele não ter dinheiro para curtir como ele curtia, né? Porque agora tem pensão, tem que bancar os filhos, né? E tem também os próprios gastos. Porque ele, ao invés de voltar para casa dos pais, foi morar de aluguel. E aí o que acontece? Para curtir um dia ou outro, o cara tem que. O cara passou a dar esses pequenos, entre aspas, pequenos golpes, né? A fazer isso aí. A viver dessa forma. E você vê que um cara desse não tem perspectiva nenhuma de crescer. Não vai ter perspectiva nenhuma de mudança de vida. Nenhuma. Por quê? Por causa das pequenas decisões do dia a dia. As pequenas decisões. E você vê o exemplo da vida de um cara desse aí, não é muito diferente do exemplo de outros caras, de outro e de outro, de outro, de outro. São as coisas muito parecidas. A vida dessas pessoas são muito parecidas, né? Tomam desse. Parece que é um modus operandi, é o padrão, né? Um ou outro foge desse padrão aí, né? Um ou outro vai fazer algo diferente, né? Vai valorizar o que é importante em detrimento de curtição momentânea, de prazeres momentâneos, né? Vai priorizar o que é importante, né? Mas a maioria não, a maioria é o oba-oba, vamos pegar as minas, vamos curtir, vamos jorrar dinheiro aí, a torta e a direita, combos e tal, e tal, e tal, e tal. Aí você vai ver, pouco tempo depois, o cara tá com a vida destruída, tem que se jogar em um subemprego, porque até os corres, né, entre aspas, né, os corres, né, que você pegar à força o que é dos outros, você corre risco de vida, você corre risco de ir preso e por aí vai, né? Então tem caras que é tão relaxado que não quer passar por isso, né? Viver preso, né? Ser acariciado lá, então prefere ficar dando esses pequenos golpes, né? Prefere se jogar em um subemprego porque fez uma decisão errada. Fez uma decisão errada. A decisão de valorizar os prazeres momentâneos, mano. Né? E é como se fosse é, uma infecção, né? É como se fosse uma infecção. Isso aí infecta os jovens, né? Os jovens da comunidade. Os jovens vão vendo os exemplos, vão vendo os exemplos como esse aí, né? E os jovens ficam dando risada, né? Porque no grupo, quando descobriram que ele, na verdade, não estava doente, não estava com a saúde deteriorada nem nada, na verdade, ele pegou o dinheiro para pagar uma conta e o resto, né, foi curtir. Provavelmente ali fez 800, 900 reais com aquele dinheiro. 600, 500, não sei. Fez um dinheiro aí com essa rifa falsa, né? Pagou alguma dívida que ele estava devendo e o resto foi curtir com o dinheiro. Veja, foi curtir, né? Foi curtir. E aí eu falo para vocês, né? Quando tô com um dinheirinho na mão, eu não fico pensando em curtir, curtir, curtir. A primeira coisa que eu penso é, cara, tem o que para pagar? Tem o que para pagar? O que eu posso adiantar? Porque tem coisas que eu não consigo adiantar, né? Tem a conta de luz mesmo, não tem como adiantar, né? Porque é mensal. A conta de água não tem como adiantar, mas a internet tem como adiantar. O cartão. Hoje o meu cartão é zerado, né? Mas se tivesse alguma coisa no cartão, tem como adiantar.
né? Um pagamento aqui, outro ali, outras coisas. Tem como adiantar. Então, eu adianto. Eu vou lá e adianto. 1, 2 meses, adianto. Né? Mas o brasileiro comum, o médio, ele não tem esse pensamento. Não tem. Ele faz o contrário, né? Aquilo, provavelmente, o que aconteceu com esse cara? Ele provavelmente ficou sem o dinheiro de pagar alguma conta em casa. Por quê? Pegou esse dinheiro do trabalho dele e foi curtir. Ah, foda-se, eu vou curtir, vou comprar cerveja, vou comprar bebida, vou me jogar aí no mundo da balada, no mundo do oba-oba, com o dinheiro do pagamento das contas, com o dinheiro do pagamento da pensão, com o dinheiro do pagamento, qualquer dinheiro que seja importante, né, de dívida importante. Muito provavelmente fez isso aí. Né? Ou seja, negou uma coisa importante, resolveu um problema importante, né, que é o pagamento de uma conta, para se jogar no oba-oba, né, na curtição de momento. Curtição de momento. Né? E depois que a curtição de momento sempre passa. Sempre passa. E é uma coisa cada vez mais rápida. O arrependimento é cada vez mais rápido. Cada vez mais rápido. O cara se joga ali no oba-oba, na dopamina. No sábado, se joga no domingo, no oba-oba, na dopamina. E quando chega na segunda-feira, fica com aquela, né, com aquela áurea de decepção, de estar faltando alguma coisa, que Deus não me ama, que o político é ruim, que eu nasci numa família pobre, que é assim mesmo, que ninguém gosta de mim. Ou seja, o mundo está errado. O mundo inteiro está errado. E por isso ele vai fazer aqueles pequenos golpes para ver se consegue um dinheiro para pagar as contas. Né? Porque ele pegou o dinheiro certo do trabalho para resolver se divertir. Né? Aí depois culpa o mundo e o fundo, todas as pessoas no mundo estão erradas. Né? E por estarem erradas, ele se sente no direito de dar golpe. E aí vai lá e dá uns pequenos golpes, né? Engana as pessoas, né? Para conseguir o dinheiro do pagamento das contas do mês. E você observa, né? Que isso se torna um vício. Um vício. Por quê? Porque esse cara, como eu falei, né? Ele faz isso e os mais jovens, né? Os amigos, ficam dando risada no grupo, né? A rapaziada fica dando risada. Você viu fulano? Fulano fez o dinheiro da rifa e foi se jogar lá na bebedeira. Fui bebendo a cerveja, fui curtindo com o dinheiro da rifa, né? Tava curtindo. Ou seja, os jovens, né, ficam vendo isso aí e colocam na cabeça. Então, a vida boa é essa aí. Jovens são altamente influenciáveis. Se influenciam com muita facilidade. Né? A rapaziada jovem se influencia com muita facilidade. E quanto mais o mau exemplo, né? Quanto mais existe mau exemplo, aí é que eles adoram mesmo, porque o mau exemplo sempre vem com adrenalina, sempre vem com fortes emoções, o mau exemplo. Né? O que eu fiz mesmo? Qual foi a curtição? Você adiantar pagamento. Né? Não tem graça, pô. Qual é a graça que tem? Você pegar o seu dinheiro e adiantar pagamento. Tem alguma graça? Tem alguma forte emoção? Alguma aventura? Não, você pagou, né, aquilo que você tem que pagar, você adiantou o pagamento e é isso. E não tem forte emoção nenhuma. Você pagou e pronto, acabou. Já o maluco que não faz isso, que ao invés de fazer isso, pega o dinheiro dos pagamentos, pega o dinheiro do que é importante e vai curtir, isso aí é forte emoção, isso aí é dopamina na veia. O cara tá vivendo ali, né, como se não houvesse amanhã. É adrenalina, são fortes emoções, né? A emoção à flor da pele. E aí a juventude que vive disso, né? A juventude vive de fortes emoções, né? É simplesmente isso. Porque não formou ainda o neocórtex pré-frontal, né? Que é sempre depois dos 25 anos. Né? Então vive à base de emoções, os jovens, né? Acho que o certo é isso aí mesmo. Os exemplos que temos são esse, então o certo é esse. E então vão e se jogam para fazer a mesma coisa, vão ter a mesma vida. E o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, você vai ver que a sociedade não muda, pô.
as pessoas não mudam, não progridem, não tem um progresso, né? Aí você vê, é, fazem uma praça aí, reformam uma praça, logo a praça está destruída, né? Chega um ônibus novo, né? Um ônibus com aquelas caixinhas de som, os caras pegam um chiclete, jogam lá no ônibus, destrói tudo. Não tem zelo, não tem cuidado. Sim, cara, isso reverbera na vida cotidiana de cada um. Reverbera, pô. É destruir tudo, é acabar com tudo. O que é individual reverbera no público. Então, a mentalidade social, no geral, é assim, é a destruição total, é para acabar com tudo. Aí você vê que muitas vezes as pessoas não percebem, né? Mas essas coisas acontecem nas entrelinhas, porque o que é gostosinho, né? O que é gostosinho não causa tanto impacto. Se você mostrar que você está se divertindo, isso não vai causar impacto na mente das pessoas. Pelo contrário, né? Vai causar algo positivo na mente das pessoas, né? Mas você dá um conselho como esse aqui que eu tô dando, né? Fazer uma orientação dessa aqui, isso sim causa um impacto. Se você falar o que eu estou falando aqui no meio social, nenhum grupo ali, você chega e fala isso aí, as pessoas não vão aceitar. As pessoas vão jogar pedra, pô. Jogam pedra. Se você falar o que é certo, elas vão jogar pedra, porque elas não querem você fazer isso aí. Você chegar lá e dizer, poxa, tô com minhas contas todas pagas. E, aliás, eu já paguei as contas do próximo mês. Então, próximo mês eu tô livre, né, tirei o peso da consciência, tirei o peso das minhas costas desse mês e do próximo mês. Aí você se tornou um alvo, porra. Você jogou um alvo nas suas costas. Realmente jogou um alvo nas suas costas, porque ninguém gosta de pessoas assim. Ninguém gosta de pessoas assim. As pessoas gostam de ouvir a destruição. Se você chegar e dizer, cara, tô devendo, tá lá, cara, você viu a conta de luz como tá? Aumentou. Meu irmão, a conta de energia tá no talo, parece que é uma empresa. Minha casa parece uma empresa. A conta de água tá no talo, tô parecendo que é uma empresa. Aumentou de novo. As pessoas só reclamam que as coisas aumentaram, né? Veja a carne aumentou, tá no talo, tá tudo aumentando, né? Por quê? Porque elas sentem. Como elas fazem coisas erradas, elas sentem o aumento. Eu não sinto, pô. Eu não sinto, eu falo sinceramente pra vocês. Aumentou, aumenta, realmente aumenta, mas eu não sinto, cara. Pra mim aumentou uma mixaria. Pra mim foi uma mixaria. Porque aumentou R$20, R$30, R$40, mas mixaria, pô. Não vou sentir, porque minha cabeça funciona diferente. Mas o cara que vive ali na dopamina, no oba-oba, vai sentir. Vai sentir. Porque ele tá jogando, tá jorrando dinheiro para o que não dá retorno. Ele já perde dinheiro, né? O cara já perde dinheiro. É perder, não é investir não, né? É simplesmente perder mesmo. Perde na farra. Né? Nas coisas que não são importantes. Ele já perde dinheiro. E aí vem o Estado e coloca mais juros, coloca mais imposto, aumenta a conta. Ele vai sentir, ele sente, pô, porque ele vive no oba-oba. O dinheiro dele é para o oba-oba. E aí o que acontece? Esses caras, né, que estão ali, né, se lascando por conta própria, são eles que escolhem, né, lascar com a própria vida, por causa das próprias escolhas. Eles jamais vão dizer que eles são culpados. Jamais vão dizer que eles são culpados. Eles podem culpar até mesmo você que age correto. O cara que tem uma planilha, que se organiza, que prefere resolver as questões mais importantes, o culpado é esse, pô. Veja como é incrível, né, bicho? Por isso que eu não condeno, não, os caras que falam, a melhor forma de mudar é ir para o aeroporto. O aeroporto é a melhor saída do Brasil, é o aeroporto, porque isso aqui, se você for se envolver muito, você enlouquece, pô, nisso aqui. Você fica doido da cabeça, enlouquece. Se você for se envolver demais, você enlouquece. Por isso que eu fico mais calado, eu não sou muito de estar falando, entrando em discussão.
Eu fico mais na minha, nesses grupos muito grandes. Eu prefiro estar em grupos pequenos. Eu dialogo, eu converso, eu troco uma ideia em grupos pequenos, com pessoas que eu tenho confiança. Ali sim, eu vou trocar uma ideia. Coisas mais individuais ali, né? Grupos pequenos, 8, 9, 10, 11 pessoas conhecidas, né? Pessoas que a gente dá moral. Mas aqueles grupos grandes ali, que eu sei que tem os esfarelados, os sequelados, tá cheio de esfarelado, tá cheio de sequelado da cabeça desses grupos aí. Não, cara, eu fico só observando. Só observo, porque se você dá alguma opinião, falar alguma coisa, eles vão ver que você está vivendo legal, então você é culpado. O culpado por ele estar se lascando na vida dele não é ele. Ele não faz uma autoavaliação, uma autocrítica. Ele vai meter o dedo em você, né? Porque você está vivendo bem, então você está fazendo alguma coisa errada a mais. Veja que é sempre assim, né? Se tem alguém aí vivendo na maciota, esse cara tá fazendo alguma coisa errada. Esse cara tá passando a perna melhor do que eu. Esse cara tá sabendo driblar o sistema melhor do que eu. Então, o que é que ele tá fazendo para ele estar de boa assim? O que é que ele tá fazendo? Então, você se torna um alvo, né? É errado, pô. Veja bem o nível que a gente chegou, né? Você fazer as coisas certas nesse tipo de região é errado. O certo é você destruir com tudo.